E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje não tem um assunto pontual. São acontecimentos que, na minha opinião, marcaram a semana, mas tem uma característica mais pessoal e eu acho que o assunto é interessante, então eu resolvi compartilhar com vocês. Então vamos lá. Bom, a gente já começou a semana comemorando que a gente conseguiu convencer mais um colega de trabalho a ingressar nesse mundo dos investimentos de forma consciente. O apelido dele entre a gente é Gru, e é Gru dos Minions mesmo, do meu malvado favorito. Isso é coisa do Batatão, que tem mania de ficar inventando apelido entre a gente. Até no meu caso, ele veio com uma palhaçada, porque teve um período que eu estava querendo ver se eu protegia esse meu franjão aqui. E nessa brincadeira eu resolvi fazer um experimento com minoxidil. Acontece que o meu organismo não gostou muito, eu tive uma reação alérgica e minha pele ficou uma coisa linda. Foi complicado. Inclusive eu até assisti o vídeo para poder ver por que ele estava com essa palhaçadinha comigo. E eu vou falar, hein, Batatão, você mereceu as brincadeiras que eu fiz contigo em vídeos anteriores. Não foi de graça isso não, mas tudo bem. Voltando ao Gru, eu achei bacana que ele até então vinha aplicando frequentemente na caderneta de poupança para poder oferecer um futuro mais tranquilo para a filha dele. Eu não sei se ele fez isso pensando como uma forma de aposentadoria ou simplesmente para permitir que quando ela atingir uma maturidade maior, quando estiver ingressando na faculdade ou mesmo no mercado de trabalho, para que ela tenha uma condição mais favorável em relação aos outros brasileiros. Isso é uma conduta que tem sido muito comum entre as famílias brasileiras. Eu achei bacana da parte dele. Só que é natural que, ao mesmo tempo que ele vê os noticiários e que ele vai pesquisando, ele começa a perceber que existem opções de investimento com rentabilidade muito mais interessantes e seguras, porque o perfil dele é conservador. Nessa brincadeira ele começou a pesquisar e aí ele fazia perguntas pra gente e obviamente que o primeiro investimento que ele teve acesso, que ele ficou conhecendo, foi o Tesouro Direto. E aí, como ele ouvia a gente falando sobre opções de renda variável, ele acabou conhecendo um pouquinho mais também dos fundos imobiliários. É claro que não dava para começar já de cara pelos fundos imobiliários. Então, a primeira coisa que ele precisava fazer é como ativar essa modalidade de investimento. Mesmo no caso do Tesouro Direto, para ele poder ativar isso no Banco do Brasil, que era onde ele tinha conta, o banco pediu atualização cadastral e queria a presença física dele na agência. Aí ele já ficou, não, mas nos dias de hoje, quem que obriga que a pessoa tenha que se dirigir até a agência? Eu não quero. E aí ele perguntou pra gente, mas e aí, onde que vocês costumam investir? Eu já comentei outras vezes aqui que eu invisto pela Modal Mais, mas eu tenho conta em outros bancos também. Mas outros colegas de trabalho comentaram com ele sobre o Inter, dizendo que ele poderia atuar também nessa área, nesse segmento pelo Banco Inter. Ele resolveu testar e está gostando, né? Tem algumas instabilidades que de vez em quando ele reclama no aplicativo, mas ele acabou optando pelo Banco Inter. Aí começou com o Tesouro Direto. Logo em seguida ele começou a estudar um pouco mais sobre os fundos imobiliários. Aí se cadastrou em diferentes canais do YouTube, achou bastante interessante. Eu fiquei impressionado que logo depois do primeiro final de semana ele já tinha bastante informação. Ele já estava comentando sobre os tipos de fundos imobiliários, se era de papel, de tijolo ou fundo de fundos, FOFs, e detalhes sobre o tipo de contrato, a renovação, se é monoinquilino, multiativo. Eu achei bastante interessante. E uma das perguntas que ele me fez logo em seguida foi o seguinte, ele falou assim, cara, eu tenho notado que muitos educadores financeiros estão falando que a renda fixa está prestes a morrer no Brasil e alguns investidores estão inclusive demonstrando aplicações 100% em renda variável. Particularmente eu não acho prudente e apesar a gente não pode fazer recomendação, mas estrategicamente a gente pode falar. Eu não acho legal você ter uma exposição 100% em renda variável. A gente precisa ter um colchão de segurança. Afinal de contas, o mercado brasileiro não é muito estável. A gente não pode achar que, porque o momento atual está pouco favorável para a renda fixa, então a renda fixa está próxima de morrer. Há 3 anos atrás a gente estava falando de 14% ao ano, não faz sentido
falar que esse momento é o momento final da renda fixa, eu acho ridículo. Eu até falei para ele, ignora isso porque é um besterol danado. O que a gente pode fazer como investidor é ter uma exposição em cada segmento e tentar tirar proveito disso no momento que cada uma delas tiver um desempenho melhor. Em um determinado momento você vai tirar maior proveito da renda variável e em outro momento você vai tirar proveito da renda fixa, é simples assim. Então não adianta você tentar, você não vai ficar tirando, fechando toda a tua posição em um determinado ativo e mover para outro, isso não funciona. Foi o que eu comentei em vídeos anteriores. Mas, aproveitando que a gente está falando sobre fundos imobiliários, outra notícia que mexeu com o mercado durante a semana foi o fato de que a CVM lançou uma nota negativa sobre o fundo ABCP11, que é o Grand Plaza Shopping. Eu acho complicado quando a CVM se posiciona dessa forma, primeiro porque esse fundo já está ativo há muitas décadas, é um fundo muito antigo, listado em bolsa. Eu acho engraçado que nunca ninguém tenha levantado o problema que a CVM está alegando agora, que parece que ele não está em dia com o fisco, então tem uma questão problemática em relação ao IR, porque parece que existe um cotista com mais de 25% de participação no fundo e é uma incorporadora, no caso é a Cyrela. Então eles estão questionando se nessas condições ele pode atuar como um fundo imobiliário, se isso não descaracteriza o fundo imobiliário, passando a ter uma atuação como empresa, e aí a parte de IR segue um outro trâmite. Mas eu acho que a CVM deveria ser mais cautelosa antes de lançar esse tipo de coisa. Até pouco tempo atrás, a gente ficou sabendo, por exemplo, do caso do MFI11, que é um fundo de desenvolvimento. O que aconteceu? A CVM fez o papel dela, que é de... Ela tem que dar proteção para o mercado e para o pequeno investidor, então ela fez o papel de fiscalizadora também. Só que qual foi o problema? Ela alegou uma possibilidade de pirâmide financeira e o mercado já estava desconfiado na forma como ela distribuía o rendimento entre os cotistas. Então o que aconteceu? O ativo deixou de ser negociado em bolsa, a credibilidade caiu, e só para que vocês tenham uma ideia, entre os investidores a brincadeira que circulava é que MFI significava me fudir. Só para vocês terem uma ideia de a que ponto isso daí chegou. Então eu acho que a CVM ela tem que tomar mais cuidado quando ela lança esse tipo de alerta. Que ela impeça que golpistas entrem no mercado lançando soluções milagrosas em formatos de pirâmide, eu acho ótimo, excelente. Mas em ativos mais sólidos, num mercado onde a gente está batalhando para ter maior credibilidade e confiança, esse tipo de atitude eu achei bastante negativa. Eu acho muito questionável tentar descaracterizar o ABCP11 como fundo imobiliário. Eu não vou falar muito mais detalhes sobre esse assunto, porque já foi bastante discutido. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link de uma entrevista entre o Thiago Reis da Suno com o fundador, não sei se é fundador, o autor lá do Fundos Explorer. Então vocês deem uma conferida, quem for cotista, dá uma olhadinha para entender melhor o que está acontecendo. Na altura do campeonato, meu entendimento é o seguinte: se você não fez nada até agora, fique só acompanhando para ver qual vai ser o desfecho dessa situação. Não adianta entrar em pânico, o jeito é aguardar. Agora, para finalizar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os trades. Durante a semana, com o meu robô de trade, eu me senti numa montanha-russa. Eu ganhei e perdi várias vezes. Tive momentos com um lucro bastante significativo e prejuízos também. Para o meu azar, na terça-feira ou quarta, o ambiente da Modal apresentou instabilidade e dentro do MetaTrader. E aí quando o robô percebeu que eu estava diante de um movimento desfavorável, ele tentou fechar a posição e eu só via nos logs lá, try to close in position at, e aí o valor do contrato. Tentou e não foi. Nessa brincadeira se passaram 10 minutos e eu tive que arcar com prejuízo de R$100 quando o robô já tinha sinalizado uma saída muito antes. Então já fiquei preocupado, aquela ideia que eu tinha que eu não preciso ficar na frente do computador e que eu posso confiar 100% não é bem verdade.
Imaginem se eu tivesse com 10 contratos na mão, o tamanho do prejuízo que eu poderia levar. Só que eu não fiquei tão incomodado assim, porque é a primeira vez que eu passei com o robô, essa situação com o robô, com a Modal Mais. Então, assim, me deu vontade de ligar lá descascando. Mas eu liguei lá para ter certeza se o problema que aconteceu naquele dia foi algo dentro da plataforma deles ou se eu tinha feito alguma alteração de código que tivesse mudado o fluxo, que tivesse gerado um problema. Mas eles confirmaram que o problema foi no ambiente deles. Foi só aquele dia também e aí o assunto resolvido. Bom, mas quando eu achei que não tinha mais surpresas, eis que eu estou acompanhando a movimentação do mercado e eu configurei o robô para fazer uma operação de compra ou venda com 2 contratos. Só que uma operação por mês. Aí num determinado momento eu estou acompanhando o MetaTrader e eu vejo que o robô abriu uma posição com um contrato e uma segunda com 2 contratos no mesmo instante. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu revisei o código de cima a baixo e não achava nada. E aí eu bati muita cabeça, perdi mais de um dia tentando analisar as possibilidades até que eu percebi um detalhe. Quando estava para virar o mês, eu resolvi que eu já ia começar a operar com o contrato atual. Então eu abri uma nova janela gráfica, mantive a antiga com o contrato daquele mês parado e comecei a operar no novo. Só que eu esqueci de um detalhe. Quando, depois de um certo tempo, o MetaTrader atualiza e aquela janela com o contrato antigo passa a trabalhar com o contrato novo. O robô estava ativo nela. O que aconteceu? Eu tinha 2 robôs operando o mesmo contrato. Foi por isso que eu vi uma operação de um contrato e uma segunda com 2 contratos. Isso gerou um certo problema para mim, mas eu fiquei até satisfeito em descobrir que o problema era esse, porque eu estava perdido, eu não fazia ideia do que estava gerando aquela situação. Então, no final das contas, eu fiquei bem satisfeito em descobrir que o problema todo era esse. Por último também, eu recebi um e-mail da Modal avisando que estava disponível um novo recurso que eu até anotei, que se chama RLP, que é Provedor de Liquidez de Varejo. Isso daí faz sentido para quem estiver operando de forma especulativa, para os traders, até porque só vai ser válido com um mini contrato, mini índice e mini dólar. E a ideia disso é que a operadora fique também na contraparte para facilitar na liquidez e até te dar uma possibilidade de negociação e de certa forma um pouco vantajosa. Já que ela está na contraparte e não vai aparecer no book de ofertas, você sempre vai ter como garantir o melhor preço da primeira posição do book ou melhor do que você está vendo nessa primeira posição. Então eu acredito que para quem tiver uma corretora que tiver uma conta numa corretora que ofereça essa nova modalidade de operação de forma gratuita, eu acho que não tem por que não ativar. Eu ativei, vou deixar para acompanhar na segunda-feira para ver se é tão perceptível assim. Eu vi inúmeras vantagens lendo sobre o material. Vou colocar algumas referências na descrição desse vídeo. E vamos ver o que vai acontecer. Acho que eu já falei sobre muita coisa no vídeo de hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre o que aconteceu na semana. Foram vários acontecimentos mesmo. Achei que o assunto era interessante e aproveitei para conversar um pouquinho com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.